Estamos dando início a mais um super vídeo aqui no estúdio do Valor Entrevista e hoje eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Donilda Costa. Ela é especialista em sexualidade, perita em PNL e também sexóloga. E lógico que o tema do nosso vídeo é sexualidade humana. Nós vamos extrair todo o conhecimento da Donilda e você é o nosso convidado a partir de agora. Seja bem-vinda. Entrevistas descontraídas com grandes profissionais de Santa Catarina e do Brasil. Começa agora Valor Entrevista. É um prazer estar aqui esse momento contigo, né? Mais uma vez agradeço pelo convite e poder trazer um pouco do meu conhecimento para poder contribuir com a nossa sociedade, né? Falar de sexualidade, ainda existe muitas crenças, muitos tabus, então desconstruir tudo que a sociedade traz e impõe quando se refere à sexualidade. Falar de sexualidade de uma forma saudável, correta e que faça sentido para cada indivíduo. Donilda, vou passar aqui tuas redes sociais para a gente dar já o primeiro start aqui. A Donilda Costa, psicóloga, saúde mental e sexualidade. Aí também tem aqui na bio do Instagram. Sexóloga, especialista em prevenção e abuso sexual, psicoterapia, intercultura e perita também em PNL. Para você que está nos acompanhando, já segue aí a Donilda. Você não é catarinense. Não. Você é de Fortaleza. Me fala, como é morar em Santa Catarina? Então, morar em Santa Catarina para mim está sendo uma descoberta, né? Eu venho de um estado totalmente diferente em questões de culturas, de clima, então me deparar com essa cidade também está sendo muito produtivo, né? Me permitir a conhecer outras origens, outras culturas, então isso também acaba agregando na nossa vida, né? Então estou feliz por estar morando hoje em Gaspar, uma cidade a qual fui muito bem acolhida, foi muito recíproco, né? E estou aqui me destacando e trabalhando diante do que eu gosto, né? Que é a sexualidade. Perfeito. Pessoal, agora sim, nós vamos entrar no tema sexualidade humana. E claro, a primeira pergunta é, para quem está assistindo a gente aqui, Donilda, então, o que é sexualidade? Então, né? Vamos lá, vamos falar sobre o que é sexualidade, vamos desconstruir o que muitas pessoas acreditam que é sexualidade. Quando a gente fala de sexualidade, muitas pessoas entendem que estamos falando do ato sexual, mas isso é uma das construções da sexualidade. Então, sexualidade não é só o ato sexual. A sexualidade é a nossa pulsão de vida, é quem nós somos como indivíduo. A própria Organização Mundial da Saúde traz que sexualidade é energia, é pulsão de viver do indivíduo. É tudo que eu recebo, tudo que eu aprendo e o que eu posso também transbordar para o próximo, eu como pessoa. Então, essa é a sexualidade do indivíduo. Claro que quando a gente vai na fase da adolescência, a gente fala da sexualidade que vai modificando o nosso corpo, que entra as questões dos hormônios. A partir daí, sim, que aí vem o ato sexual. Mas desde a nossa existência, ainda dentro do ventre, a nossa sexualidade ela já é desenvolvida. Olha só. É toda a energia que a mãe passa para a criança e ao sair do útero, o meio que ela está inserido é a sexualidade, tudo que essa criança recebe. Então, sexualidade é pulsão, é viver como indivíduo. Perfeito. Pessoal, a Donilda Costa, especialista em sexualidade, perito em PNL também, e sexóloga. Eu tenho uma pauta que eu pensei muito mais em quem vai assistir, para a gente desmistificar muitos assuntos. E aí vai uma outra pergunta para a Donilda. Psicologia clínica e violência doméstica. Quais sinais de alerta indicam a violência doméstica e como um psicólogo pode abordá-la? Vamos lá, então, né? Quando fala de psicologia clínica, né, diante de uma pessoa que sofreu violência doméstica, a forma como a gente identifica está ligada ao medo. Um dos fatores, né, que são diversos fatores. Então, um dos fatores é o medo. O medo de sair daquele ambiente a qual aquela pessoa se encontra,
Se aquela pessoa ainda está convivendo com essa pessoa, que ela está sofrendo essa violência, o medo de falar o que está acontecendo. Existem muitas mulheres que são resistentes a comunicar, a pedirem ajuda por conta do medo do seu agressor. E a gente precisa entender que quando a gente está diante de uma pessoa dessa, a gente não pode julgar, a gente tem que acolher, porque a gente não tem dimensão dessa dor. A gente não sabe que tipo de violência essa pessoa está vivendo. Então, acolher é a melhor forma, porque ela precisa se sentir segura, porque o ambiente que ela está já não é seguro. Então, ela precisa desse acolhimento, saber que vai ter alguém para escutar ela, sem julgar e sem dizer o que ela tem que fazer. A partir do momento que essa pessoa entende que está sendo acolhida, aí sim, ela vai depositar a confiança e ela vai pedir ajuda. E é onde que o profissional vai orientar, vai acolher, vai fortalecer essa mulher para que ela consiga a tomar decisões assertivas e que ela se liberte desse ambiente adoecedor. Perfeito. Para quem está assistindo a gente agora, passa o teu telefone de contato. Então, vamos lá, o meu DDD é 51996 26 3474. Repete. É DDD 51996 26 3474. Perfeito. E nós estamos gravando com a Adonilda Costa, especialista em sexualidade, está aí à tua disposição para contribuir com uma vida ainda mais plena, para se entender melhor quando o assunto é sexualidade humana. Vamos para a próxima pergunta? Vamos lá. Como um especialista ajuda no vício em pornografia? Então, Isso é muito comum. muito. E quais terapias são eficazes? Então, vamos lá. Quando a gente fala em vício em pornografia, né, não existe uma doença. A gente não pode dizer que vício em pornografia é uma doença. O manual de psicologia, o DCM-5, ele traz que quando se fala de pornografia, não é um diagnóstico, não é uma patologia. Mas a gente precisa também reforçar que, quando falamos de vício em pornografia, diante dos atendimentos na prática, tá? O vício em pornografia, ele traz muitos danos emocionais. Então, é diante da convivência, diante dos relatos, é identificado que essa pessoa ela vem com muitos danos. E um deles pode ser até o próprio suicídio. Por quê? Porque quando se falamos de vício, se entende que essa pessoa ela está abrindo mão de coisas prazerosas. Um exemplo, de estar com a família, de estar no seu ambiente de trabalho. Então, ela vai perdendo esse brilho, esse encanto de executar essa responsabilidade. Então, quando ela se dá conta, o vício gera um dano, se desenvolve um problema. E aí é que está. Quando a pessoa identifica, na maioria das vezes, ela entende que não tem recurso. E tem outro problema que agrava mais ainda, o medo de buscar a ajuda de um profissional. Porque não é todas as pessoas que, quando falamos de vício em pornografia, têm a consciência e a coragem de buscar um profissional, porque tem que ter coragem. Claro. E uma coisa muito importante que a gente não pode deixar de falar, que quando a gente fala de vício em pornografia, as pessoas entendem que é só homem. Não. O vício em pornografia, ele também vem com mulheres. Tem uma porcentagem bem alta também, e hoje pesquisas já trazem que já tem criança acessando a pornografia. Sendo que a indústria mais bilionária do mundo é a indústria da pornografia. Olha só. Então, hoje, qualquer pessoa acessa a pornografia, então as pessoas estão refém da pornografia. E outro ponto, quem acessa a pornografia não é porque simplesmente ama ou gosta, é porque essa pessoa ela vem de uma vulnerabilidade que pode estar relacionado a um trauma na sua infância, a um abandono ou outras questões emocionais que danificaram as suas emoções. Então, a partir daí, sim, ela acessa a pornografia porque encontra um prazer, que não é errado esse prazer, mas a gente precisa trazer que o excesso e o tempo, ele traz dano para a saúde mental desse indivíduo. Perfeito. A gente está conversando com a especialista em sexualidade e também em vício em pornografia. E
A Donilda tem um trabalho aqui na cidade de Gaspar que você atende fisicamente, mas também digital, online, né? Isso. Então, passa as tuas redes sociais aí para o pessoal também acompanhar. Então, né, o meu Instagram é psicóloga_Adonilda, né? E ali na minha bio do Instagram tem o meu site, que é onde fala um pouquinho quem é a Adonilda, né? Qual que é a sua especialidade, qual que é as formas de tratamento e qual as demandas que eu atendo hoje. Então, para quem tem curiosidade de me conhecer um pouquinho melhor, vai lá na minha bio do Instagram que tem lá o resumão de quem sou eu. Perfeito. E como vocês sabem, aqui no Valor Entrevista, nós contamos histórias reais e inspiradoras e também falamos de temas importantes para que você tenha um aprendizado com os nossos vídeos. Nós estamos gravando com a Donilda Costa, especialista em sexualidade, perito também em PNL e sexóloga. A gente vai para o nosso segundo bloco e tem muita coisa interessante ainda para a gente abordar. Fica aí. Olha só, a gente vai falar de abuso sexual e falta de libido, a gente vai falar de psicologia clínica e abuso sexual e, claro, especialista em sexualidade e falta de libido também vai falar sobre causas da falta de libido. Ou seja, tem muita coisa para o segundo bloco. Não saia daí. Vem com a gente. Já voltamos. Para você que está nos acompanhando aqui no Valor Entrevista, neste segundo bloco, como prometido, nós vamos falar de mais assuntos a respeito de sexualidade humana. Nós estamos recebendo a Donilda Costa, especialista em sexualidade, perito em PNL e sexóloga. Entende tudo para dar um up aí no seu relacionamento, você que está com um relacionamento frio. Tem muito tá disso, frustrado, né? No seu relacionamento, Tem muito gente, disso. busque. O que mais tem é relacionamento frustrado, que entende que não tem mais amor, que está acabado. E, pessoal, tem solução. Basta você acessar um profissional que te entenda, que trabalhe as tuas dores e que você possa ter um casamento com qualidade e com saúde, que isso é o que importa para um casal. Perfeito. Eu vou para uma próxima pergunta, porque pô, o tema é tão bom, cara, é tão bom. Eu tenho um monte de gente que gosta desse tema, que é o seguinte, ó, a gente vai falar de abuso sexual e falta de libido, tá? Qual a ligação entre abuso sexual e falta de libido e como a terapia ajuda? Vamos lá, então, né? Adoro esse temas. Então, quando a gente fala de abuso sexual, precisamos entender e desconstruir que abuso sexual é só o carnal. E não é. O abuso sexual, ele está ligado hoje no cheiro, no toque, no olhar, pelas mídias, no tom da voz, nudes. Às vezes, olhar para o estilo de uma roupa e julgar pode ser considerado um abuso sexual. Então, quando a gente fala de abuso sexual, tem tudo isso que pode ser considerado ao abuso. E qual é os danos que isso causa no abuso sexual? Os danos são diversos. Não tem uma regra e não tem um padrão. Porém, existe uma pesquisa que quando se existe um abuso, sendo que a maioria dos abusos é na infância, mas tem pessoas adultas que sofrem abuso também, precisa ficar claro. Mas quando sofre o abuso, é uma porcentagem mínima que não gera danos, mínimas. E uma porcentagem muito grande, 90%, de que quando existe um abuso, independente da idade, gera danos e dependendo do dano, gera transtorno. E um detalhe muito grande, não comparar um abuso, porque o fulano sofreu um abuso e conseguiu e segue a vida, e o fulano não consegue. Por que que um segue e o outro não? Porque nós somos indivíduos únicos e nós sentimos diferente. Então, a gente não pode fazer essa comparação. E como que a psicologia clínica aborda esse assunto? Nós precisamos entender que quando a gente estamos falando de abuso, nós precisamos ter todo um preparo. O profissional eles tem que estar preparado para acolher essa pessoa que vem de um abuso. Porque se esse profissional não estiver preparado, ele pode gerar outro dano para essa vítima. Então, saber fazer um acolhimento, entender como que você vai atuar diante do processo de evolução dessa pessoa. Porque se você não está preparado,
não pegue esse paciente, porque você pode estar danificando a saúde mental deles. Olha só. Ô, Donilda, deixa eu te perguntar uma coisa agora falando para os casais. Vamos lá. Aqueles brinquedos que a gente encontra, como é que é o nome daquelas lojas? Produtos eróticos. Os produtos eróticos. Mas tem a loja, né? Como é o nome da loja? Meu Deus do céu, me fugiu o nome da loja agora. Sexólogo, Sex shopping. Sex Shop. Esses produtos que a gente encontra lá para dar uma Um up. apimentada, um up, faz sentido? Então, faz sentido sim quando existe uma relação saudável dentro da relação sexual. Sim. Porque muitas pessoas vêm para o atendimento, vamos dar um exemplo, que não tem libido. E aí vai num profissional, a qual o profissional orienta que ela precisa usar uns produtos, uma lingerie bonita. Só que o libido dessa pessoa não está associado a um produto. Olha só. O libido dessa pessoa está associado a diversas situações, como, por exemplo, essa pessoa não teve educação sexual. Sim. Então, quando a gente não tem educação sexual, a gente não consegue conhecer o nosso corpo e nem ativar as terminações nervosas do nosso corpo, que quando a gente ativa, nós temos prazer. Então, um adulto, quando vai ter relação sexual e não consegue manter esse libido, ou nunca teve, que isso é muito comum, infelizmente, ele acaba entendendo que eu vou buscar algo atrativo. Só que se essa pessoa não conhece o seu corpo, não ativa o lugar a qual lhe causa prazer, ela pode estar trazendo outros danos para a sua saúde emocional, pode estar se frustrando e gerando outro sofrimento e uma dor maior ligada à sua sexualidade. Ela pode entender que ela não tem prazer, então o sexo para ela não é prazeroso. E na maioria das vezes é só falta de conhecimento. Então precisamos ficar atento a isso. Olha só, pessoal, a Donilda Costa, passa as tuas redes sociais novamente, o teu telefone. Então, né, o meu Instagram é psicóloga Donilda, tá? Ali na minha bio do meu Instagram tem o meu site, a qual você consegue conhecer melhor o meu trabalho, como que eu abordo e quais são as questões que eu abordo também perante a sexualidade. O meu contato de telefone é 51996 26 34 74. E ela atende em Gaspar e região e também atende online. Então, se você está precisando Então, dar um reforço, um up aí no seu relacionamento. vamos cuidar da sua saúde sexual, porque é extremamente importante. A Organização Mundial da Saúde traz que sexualidade está ligada à nossa saúde mental. Olha só. Então, se a sua sexualidade, se você não está satisfeito com a sua sexualidade, a sua saúde mental ela é afetada. Por quê? Porque quando você não está satisfeito com o seu prazer, você se deprime, a qual você desenvolve diversas emoções negativas que você pode desenvolver uma crise de ansiedade, uma crise de pânico ou futuramente uma depressão. Então, é entender que sexualidade está ligada à nossa saúde mental. Como eu falei anteriormente, sexualidade é tua pulsão para a vida. Então, se tu tá pulsando, se tu tem energia, então tu está bem. Agora, se não tem pulsão, se não tem energia, a tua sexualidade está danificada e nós precisamos ajustar. Você que está aí do outro lado da tela, que se está se identificando com essa fala, busque ajuda. Não é vergonhoso você acessar um profissional. Você está se libertando do que está te adoecendo, gerando bloqueios e que você possa ter uma sexualidade mais saudável e prazerosa. Perfeito. Ela estava comentando e eu lembrei dos mais antigos. Muitas mulheres morreram sem saber o que é um orgasmo. Né? Tem até uma brincadeira que o neto pergunta para a avó se ela teve orgasmo. Ela diz, não, só tem Dorflex lá guardado. Então, tem muitas pessoas, principalmente mulheres, que não sabem, né? Isso é muito comum. Morreram sem saber. Isso é muito comum e nós precisamos desconstruir isso, porque Deus foi tão generoso com o corpo da mulher que tem uma parte do nosso corpo que é exclusivamente para te dar prazer. Uhum. E muita gente não acessa esse órgão, que é o clitóris. O clitóris ele só tem uma função,
que para mim é muito importante, porque ter prazer, nós ativamos dopamina, dopamina da felicidade, da alegria. Então, ficamos leves, então igual uma pluma. Então, acesse o seu prazer, conheça o seu clitório, ative ele, porque a partir do momento que você se permite construir esse autoconhecimento no seu corpo, você não vai querer deixar de ter mais prazer. Uma coisa muito interessante é que muita gente fala que não tem desejo sexual, apetite sexual, prazer sexual. Por que será? Você que está aí do outro lado da tela, você já se perguntou? Gente, isso é educação sexual, falta de conhecimento. Então, não existe eu não ter desejo sexual. Então, nós precisamos ativar, acessar, porque prazer é gostoso, é libertador. Então, se permita se libertar do que você está presa, que te adoece. Então, permita conhecer o seu corpo, desconstruir o que você nunca acessou e toque, conheça. Porque quando a gente fala de tocar o nosso corpo, tem uma crença e uma cultura que é desconstruir eu olhar para o meu corpo. Se eu falo que eu tenho olhos, que eu tenho nariz, que eu tenho boca, por que eu não vou falar que eu tenho uma vulva, que eu tenho um pênis, que eu tenho seios que me dão prazer? Sim. Mas isso é cultura que nós criamos, que são aderidos e a gente vai acessando e pegando como uma verdade. Então precisamos também desconstruir isso, porque isso também é educação sexual. Então nomear o nosso corpo, isso também é saudável e nós precisamos nomear da forma correta para que a gente acesse. Isso é bem importante. Exatamente. Pessoal, nós estamos conversando com a Adonilda Costa, especialista em sexualidade, perita em PNL e sexóloga. Você tem um grupo de amigas, né? Você, a Ana e mais uma pessoa, né? Isso. Vocês colocam à disposição das mulheres aqui da nossa cidade. É um treinamento? Então, uma imersão? O que é? Então, vamos lá, né? Eu e mais duas colegas, a Ana Flávia e a Elane, né? Nós construímos um projeto, que esse projeto se chama Café com Terapia. Por que nós entendemos o quanto é importante trazer isso para a região? Dentro do próprio atendimento no órgão público, né? Tanto eu como as meninas atendem no órgão público e a gente identificou essa demanda. Uma demanda a qual as mulheres, elas tinham uma necessidade de buscar mais. E dentro do consultório, dentro do atendimento, não é o suficiente. Então, a gente, dentro desse projeto, nós criamos esse Café com Terapia para que nós possamos acolher essa mulher, falar sobre a saúde mental dessas mulheres e falar sobre a sexualidade num contexto geral. Por quê? Porque não tem profissionais que trabalhem de uma forma tão completa e que possa atingir a sua expectativa. E a nossa primeira edição, né, que foi no dia 22 de fevereiro, foi um sucesso. Então, você que é da região, eu te faço esse convite. Se permita a se conhecer, a se acolher mais e tomar esse café terapêutico, porque vai fazer muito sentido para vocês. Já tem data do próximo? Temos data do próximo, vai ser dia 29 de março. Olha aí, ó. Já fica antenado, eu vou dar um relato aqui da Josi, a minha esposa, que participou do primeiro. Ela chegou em casa encantada com o que ela viu, com o que ela ouviu, com as percepções e todas as dicas que vocês entregaram neste primeiro café. E você é o convidado das meninas para fazer parte do próximo. Qual é o dia? Dia 29 de março, às 14h30, perdão, tá? O endereço a gente está ali vendo ali direitinho, mas assim, ó, busque alguém que tenha esse convite, tá? Se você tem dúvida, acesse a minha rede social, me manda uma mensagem que eu te envio o convite, porque esse Café com Terapia é o teu momento de validar quem você é como mulher. Então, quem vai estar nesse café é quem precisa de acolhimento, é quem tem dores, que tem pessoas que dizem que não tem dores, mas todas nós temos, até eu tenho dor. Só que eu busco ajuda, eu busco autoconhecimento para que essas dores não me gerem bloqueios. Então, a partir do momento que você acessa o lugar certo, as pessoas certas, você se liberta do que te adoece. E tem um detalhe, você aproveita também para conhecer pessoas novas, isso também é importante, você faz networking e você aprende. Todos os eventos que eu gosto de frequentar, eles têm esse tripé.
Pessoas, aprendizado e relacionamentos. Então. E você é o convidado. E lá você das vai encontrar meninas. tudo isso, né? Perfeito. E eu gostaria de falar um pouquinho a forma como eu abordo dentro do atendimento clínico. Deixa eu te fazer uma pergunta antes e a gente trabalha a última pergunta, a Por tua favor. forma de trabalho. Por favor. Eu quero te fazer uma pergunta que é a seguinte: o casal tem que conversar a respeito de sexualidade? Então, vamos lá, gente. Não existe uma relação saudável sem comunicação. Nós precisamos entender que a comunicação é a base de tudo. Se eu não me comunico com o meu parceiro ou com a minha parceira, como que o meu parceiro ou a minha parceira vai identificar o que eu estou sentindo, o que eu quero e o que eu busco? Nós não temos bola de cristal, eu costumo dizer isso, que a gente não tem bola de cristal para adivinhar o que o outro quer, o que o outro pensa. Então, quando você vai para a intimidade, a qual o seu parceiro ou parceira não conhece você, ele até acerta, ele até consegue te dar um prazer, mas talvez vai ter momentos que a relação, a intimidade de vocês não vai ser satisfatória. Por quê? Porque você não comunicou, você não compartilhou com ele que tal parte do seu corpo, quando toca, quando é ativado, te dá prazer. E não só na intimidade, isso no dia a dia. Um relacionamento a 2, a 3, enfim, tem que ter a comunicação. Para quê? Porque se eu comunico, eu sei como que o outro está se sentindo. E a partir do momento que eu souber que o outro, a forma como ele está se sentindo, eu vou acolher, eu vou abordar, eu vou compreender. Isso vem da comunicação. E nós precisamos ter a comunicação. Eu costumo dizer que eu chamo de comunicação assertiva. Ela precisa ser assertiva, porque às vezes também, dependendo da forma como eu estou comunicando, eu estou piorando a situação. Então tem que ser uma comunicação assertiva. O que é a comunicação assertiva? É eu escutar o outro, entender aquela emoção e dar a minha opinião. Mas quando eu dou a minha opinião, eu não posso julgar. Eu posso dar sugestões a qual vai fazer sentido para ele, porque se ele compartilhou comigo, é porque ele está querendo uma resposta, ele quer se sentir seguro, acolhido. Então, eu preciso escutar sem julgar. Então, isso é uma comunicação assertiva. Perfeito. Agora sim, para quem está assistindo a gente aí nas redes sociais, no YouTube, muito obrigado pela sua companhia. Nós estamos recebendo a Donilda Costa, ela é especialista em sexualidade, perita em PNL também, sexóloga. Trouxe muita riqueza neste vídeo, eu espero que você acesse. Nós tentamos passar para vocês um vídeo didático, que realmente vai fazer a diferença quando você for assistir. Adonilda, como é que você trabalha? O que você entrega aos seus clientes, pacientes? Então, vamos lá, né? Eu tenho duas formações, dois tipos de abordagem, né? Que é terapia cognitiva comportamental, a qual eu abordo o presente, o atual do indivíduo, a qual eu posso trabalhar com técnicas. E também tenho a terapia sistêmica, a qual eu sou apaixonada e a qual eu trabalho diretamente nos meus atendimentos. O que seria a terapia sistêmica? Eu vou até a 4ª geração do meu paciente. Como assim a 4ª? Sim, o meu próprio paciente, ele vai me trazer as informações do seu sistema de origem. Por quê? Porque inconscientemente ele está repetindo padrões de comportamento que está ali adoecendo. Então, quando eu identifico esse padrão, ele rompe esse padrão, tá? Aí, Adonilda, ele romper, ele vai ficar sem acessar a família, sem se comunicar. Não, romper é o que eu estou carregando de comportamento que está me adoecendo, eu não carrego mais. Eu vou carregar só o que é bom, só o que é saudável, só o que faz sentido para mim. E dentro desse rompimento, a partir do momento que o meu paciente consegue romper, ele se liberta. E muitos dos meus pacientes vêm, tá? Que eles são casados e que às vezes estão ali programando para ter os seus filhos. E aí muitos deles vêm que não conseguem engravidar. Eles fazem muitos exames, né? A qual nos exames dá tudo ok e eles não entendem, eles entram em um sofrimento. Psicológico. Por quê? Porque está ligado ao emocional e uma repetição de comportamento. Ele está conectado com o cordão umbilical da sua família de origem. E a partir do momento que essa pessoa casou, ele rompe com o seu sistema de origem. Ele precisa
seguir para a vida, futuro, só que ele continua com o passado, carregando as crenças e a conexão com o sistema de origem. Então, isso traz muitos danos. Então, eu atendo muito paciente com essa demanda, que quando eu rompo esse sistema deles, eles se libertam. Tem um caso da qual recebi muito feedback que eles conseguiram, tipo, depois de 3 meses de atendimento, porque quando a gente fala até a 4ª origem, para quem nunca fez terapia, às vezes fica confuso. Então, até essa pessoa a identificar e a perceber realmente o que está fazendo sentido nessa opção de sistema, tá? Leva um período, leva o processo daquela pessoa entender. Quando ela entende, eu digo que é uma virada de chave. Ele se liberta. E aí o que estava te adoecendo, o emocional afetado, ele consegue atingir o seu objetivo, o seu foco, o seu propósito. Então, é um breve resumo de como que eu trabalho dentro do consultório. Perfeito. E ela atende aqui na nossa cidade, atende também de forma online. Passa o telefone. 51996263474. E você encontra ela também nas redes sociais, Adonilda Costa. Exatamente. Gostou do papo, minha amiga? Foi ótimo, né? Eu sempre digo que eu sou suspeita de falar de sexualidade. Sexualidade é a minha paixão, né? Então, o que você me perguntar, você vai ter uma resposta, porque eu me especializei para isso. Perfeito. Antes da gente fechar, você falou em especialização. Precisa de muito estudo para tratar esse tema com as pessoas, né? Me fala sobre isso. Muito, porque quando eu me apresento, né, as pessoas perguntam o que você faz, qual que é a sua profissão, e quando eu falo que eu sou especialista em sexualidade, tem os tabus e as crenças, né? Então, isso gera um impacto muito forte. Mas logo eu tento desconstruir esse impacto. Por quê? Porque nós, como sociedade, ao ver a nossa sexualidade, é sempre de uma forma proibida, com tabu, com crenças negativas. Então, a partir do momento que eu desconstruo esse sentido, essa realidade, a pessoa fala, uau, precisamos falar mais de sexualidade. Como eu falei anteriormente, sexualidade é saúde mental, é pulsão de vida. Então, se eu tenho a minha sexualidade, por que eu não falo de sexualidade? Eu posso falar de um trabalho, de questões de relacionamento, mas por que eu não falo da minha sexualidade se eu estou falando de saúde mental? Então, para mim foi bem difícil no começo, por conta das crenças, né? Mas eu acho que Deus me deu esse dom de puxar para a sexualidade, de me especializar nessa área, que hoje para mim é muito natural. Eu não vejo como um problema, como algo desafiador na minha vida. Pelo contrário, eu vejo que eu sou uma profissional a qual eu trago soluções para a vida de muitas pessoas, porque trabalhar com abuso sexual, vícios em pornografia, violência doméstica, disfunções sexuais, tem que ter muito estudo e muito amor. Perfeito. E esta é a Adonilda Costa, que trabalha na cidade de Gaspar, vive e respira a nossa comunidade e está à sua disposição. Minha amiga, muito obrigado pela sua presença no Valor Entrevista. A porta está sempre aberta. Tem um tema novo, algo que você queira divulgar, vem até o estúdio para que a gente possa acessar os nossos... Só mais um recadinho. Claro. Para quem se interessou no meu trabalho, tá? Eu estou agora fazendo mentoria para mulheres, tá? Opa. E para homens também. Perfeito. Desconstruir que só mulher precisa abordar sexualidade, homem também precisa. E eu tenho mentorias para homem, para mulheres, em todos os sentidos, em todos os requisitos da sexualidade. E trabalho também na mentoria abuso sexual, tá? Traumas da infância que estão ligados à sua sexualidade, tá? E vícios em pornografia também tem na minha mentoria. Então, se você está se identificando com o meu trabalho, vem comigo, porque eu vou te libertar do que está te adoecendo. Exatamente. E para homem, não é só tomar o azulzinho, o tadalafila, essas coisas não. Você tem que se conhecer. Exato. Não é verdade? O tadalafila, eu sempre falo que 50% dos meus pacientes homens, quando vêm, a maioria deles já tomaram. E isso gera um dano muito grande, porque qual que é o problema? Eles buscam na internet. Então, a maioria deles buscam a compra pela internet, eles vão ali ler alguma coisa e é moda. Tá ali escrito que tu pode tomar.
Eu já peguei muito paciente, tá, com distúrbio, tá, com crise de pânico por tomar tadalafila, Olha só. por não estar tomando por prescrição médica de um profissional adequado. Então a gente precisa entender que quando falamos de sexualidade, nós precisamos acessar um profissional de qualidade, competente e que ele tenha conhecimento na área. Para quê? Para que atinja o seu objetivo e você tenha uma sexualidade saudável. Perfeito, perfeito. Adonilda, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Deixou riquíssimo esse tema aqui no Valor Entrevista, para a gente começar o ano já falando de sexualidade, porque é importante e vocês Muito. tiveram a presença de uma especialista aqui no nosso canal. Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas no Valor Entrevista. Foi um prazer. Tchau, tchau. Beijo, pessoal.